Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer com vocês aqui o exercício 8.111. E ele diz o seguinte, ó. O ar flui para dentro de um motor térmico nas condições ambientes de 100 kPa, 300 Kelvin, conforme mostrado na figura 8.111. Então, página 364, ó, figura 8.111. A energia adicionada à taxa de 1.200 kJ por quilograma de ar. Então é normalizado pelo ar, né, em base máxima, de uma fonte a 1.500 Kelvin e em alguma parte do processo, uma perda por transferência de calor de 300 kJ por quilograma de ar ocorre a 750 kPa. O ar deixa o motor a 100 kPa e 800 Kelvin. Encontra as eficiências via primeira e segunda leis. Tá, então esse é um exercício bem didático aqui para a gente trabalhar com o conceito de exergia, fluxo de exergia e eficiências, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou organizar o problema, né? Em estado 1 e estado 2. Estado 1 e estado 2. Por que eu vou fazer isso, né? Porque o problema me deu um desenho aqui, ó, e isso que é a vantagem desse problema. Ele tem um desenho bem claro para nós, ajuda bastante, ó. Então eu tenho uma máquina aqui, né? Uma máquina térmica. Ele é bem didático por isso, ó. Então a máquina térmica, o motor, eu faço o volume de controle aqui, né? Volume de controle aqui. Então tá aqui, ó, o motor, ele chamou de motor térmico, né? Então eu tenho um motor térmico. E aí ele tem as entradas e as saídas de modo que a gente consegue identificar bem, né? Então, o estado 1, eu tenho uma entrada de ar aqui, ó. E eu tenho uma saída de ar no estado 2. Então, o ar está escoando para a atmosfera. E aqui nós temos produção de trabalho, ó. Temos um trabalho líquido sendo produzido aqui. E, como ele falou, vocês vão ver que a entrada é por quilograma de ar, então ele vai ser também por quilograma de ar, né? E aí nós temos dois reservatórios térmicos aqui, ó. Tem um reservatório térmico ATH, onde ele vai ter uma quantidade de calor que está entrando aqui, ó, que ele falou para mim, que é QH minúsculo, tá? Por que é minúsculo? Porque ele é por unidade de massa do ar. Ele falou que é tantos kJ por quilograma de ar, né? Tá? E aí aqui ele tem outro, esse aqui é o reservatório quente, né? E ele tem aqui um determinado reservatório, que a gente vai chamar de reservatório frio, que está a 1 TL, ou 1 T médio, né? Uma temperatura que é menor do que a temperatura da fonte quente, mas é maior do que a temperatura ambiente. Então eu tenho uma perda de calor aqui, ó. A máquina está perdendo calor, um calor que é, vamos chamar aqui de QM, tá? Também Q minúsculo porque é por unidade de massa. Então nós temos entrada de ar aqui no ponto 1. No ponto 1 aqui temos entrada de ar, né? E aqui temos saída de ar. Então veja só, uma entrada de ar, uma saída de ar, entrada de calor, né? Fluxo de calor para a máquina e um fluxo de calor saindo da máquina aqui, ó, o QM. E produção de trabalho. Então é ideal. Nós temos entrada de calor, saída de calor, realização de trabalho, fluxo de massa de entrada, fluxo de massa da saída. Então, no estado 1, nós temos temperatura 1, pressão 1, que ele deu, né? Essa temperatura 1 vale 300 Kelvin e pressão 1 vale 100 kPa, tá? No estado 2 também ele deu, ó. Ele diz que a temperatura 2 vale 800 Kelvin e a pressão 2 vale 100 kPa também, né? 100 kPa. Quer dizer que ele está descarregando na atmosfera. É um motor comum, né? Então a entrada é pressão atmosférica e saída também pressão atmosférica. E aí agora, como nós já sabemos que nós vamos trabalhar com exergia, nós precisamos aqui das outras propriedades. Aí vocês utilizem o software CATT, vão lá na aba substância, escolham o ar, e aí procurem, né? O que a gente vai precisar aqui, ó? Entalpia e entropia. Entalpia 2 e entropia 2. Estou olhando
Na tabela eu já peguei, né? A entalpia 1 vale 300 kJ por quilograma e a entropia 1 vale 6,87 kJ por quilograma Kelvin. Então tá tudo em função de quilograma, né? Quilograma de ar. Aqui, entalpia 2, 822,4 kJ por quilograma. E entropia 2, 7,885 kJ por quilograma. Kelvin, né? Vejam que a entalpia 2 é maior que a entalpia 1. Por quê? Porque a temperatura aumentou, né? O que aconteceu aqui, ó? Entrou ar, a temperatura praticamente ambiente, entrou calor e aqueceu o ar na saída. Então a máquina recebeu o calor da fonte quente, aqueceu o ar e realizou o trabalho. Então agora, o que nós temos que fazer aqui, né? O que o problema pediu para nós? Determinar. Ele pediu para determinar, ó. Vou escrever aqui, ó. Determinar. Eficiência da primeira lei e eficiência da segunda lei. Essa aqui, como é que é? A gente sabe, né? O efeito desejado pela energia gasta. Então, é trabalho por calor recebido. Que é o trabalho útil pelo QH, né? Pelo calor que foi fornecido para a máquina. E nesse caso aqui, então, pessoal, qual o valor do trabalho? Qual o valor do QH e do QL? Ele já deu, né? O QH aqui vale... Ó, o QH vale. Ele deu 1.500 kJ por quilograma de ar. E aqui o QM... Opa, é minúsculo, tá? O QM, ele vale 300 kJ por quilograma de ar. Então, para calcular a eficiência da primeira lei, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um balanço. Um balanço de primeira lei da termodinâmica. E aí vocês voltam lá no capítulo 4, né? O que era o capítulo 4? Ó, variação da energia no volume de controle com o tempo é igual a o somatório do calor trocado, nesse caso por unidade de massa, menos o trabalho útil, mais entalpia de entrada, menos entalpia de saída. Tá, pessoal? Então, para o nosso caso aqui, o que nós vamos considerar? Primeira hipótese, regime permanente. Então, para regime permanente, isso aqui é igual a zero. Tá? Então, zero é igual a... O que nós temos de calor? Nós temos o calor H entrando e o calor médio saindo. Então, é 1.200 menos 300 que está saindo, menos o trabalho, ponto, né? Mais a entalpia da entrada. Quem que está entrando aqui, ó? Ponto 1. 300 kJ por quilograma de ar. Vocês estão vendo que eu não estou colocando o M ponto aqui porque eu não sei a massa, né? Eu vou fazer tudo por quilograma de ar, porque ele não me deu nenhum fluxo de massa, tá? Menos a entalpia da saída, que é 822,4. Então, ó, tem 300, menos 300 e mais 300 positivo, então corta, né? 1.200 menos 822,4, o trabalho está negativo, passa para cá. Então, o trabalho vale, já fiz as contas aqui, 377,6 kJ por quilograma de ar. Tá, então, esse trabalho aqui, eu vou escrever aqui já no trabalho ponto, 377,6 kJ por quilograma de ar. Tá? E agora é fácil, ó, só substituir a eficiência aqui. É igual ao trabalho, 377,6 dividido por energia de entrada. Aí é
1.200. Aí tem duas formas da gente calcular, né? Porque, vejam só, eu tenho também entalpia do ar de entrada. Então, o mais correto aqui é somar essa entalpia, tá? Quando a gente está trabalhando com motores, você tem por exemplo, motor a gasolina. A entrada de energia com o combustível, ele é muito maior que a entalpia na entrada do ar. Então, a gente desconsidera. Mas, nesse caso, eles são parecidos, né? Porque é 1.200 por quilograma de ar e aqui é 300 kJ por quilograma de ar. Então, eu tenho que somar, tá? Então, esse valor aqui, ó, deu 0,2517. Então, 25% é a eficiência da primeira lei dessa máquina, tá? Então, calculamos aqui, deu 0,25. 0,2527. Então, beleza. Agora, segundo, como calcular a eficiência da segunda lei? Então, novamente, ó, temos que aplicar um balanço de segunda lei. E aí eu vou escrever aqui, para regime permanente. Né? E como é que é o equacionamento da segunda lei? Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? A gente já tem, vocês já tem. Eu tá anotado no meu caderno, então eu vou precisar do espaço aqui, então eu já vou apagar. Então, a segunda lei é o seguinte, ó. A variação da exergia com o tempo é igual ao somatório do fluxo de calor, né? T0 sobre TH, vezes o fluxo, ou a taxa de calor, né? Menos trabalho de volume de controle, que atravessa o volume de controle, né? Trabalho de eixo, ou trabalho por corrente elétrica, mais P0 dV do volume de controle, né? Isso aqui é trabalho de fronteira, é quando o volume de controle varia, a superfície dele varia. Mais somatório da exergia de entrada, menos somatório da exergia de saída, menos T0 entropia de geração. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Ó? Regime permanente, isso aqui igual a zero. Esse aqui, trabalho de fluxo também igual a zero, né? O que é esse propriedade de exergia aqui? Ó? Propriedade de exergia é igual a H menos T0 vezes S. Então, exergia de entrada, ou exergia de saída menos exergia de entrada aqui, vai ser igual a entalpia de entrada menos entalpia de saída menos entalpia de entrada, menos T0 vezes entropia de saída menos entropia de entrada. Tá? Então, apagando aqui também, deixa eu escrever novamente aqui então, né? Então a equação vai ficar zero é igual ao somatório de 1 menos T0 sobre TH do fluxo de calor, né? Que nós tivemos aqui, mais o trabalho do eixo. Aqui sobrou o trabalho do eixo, menos o trabalho do eixo do volume de controle, né? Que tá acontecendo aqui no volume de controle. Mais essa fração aqui, ó. H de saída menos H de entrada, menos T0, entropia de saída, menos entropia de entrada, menos T0 vezes S de geração. E essa aqui é irreversibilidade, né? Tá, pessoal? Agora substituindo, ó. Então, como é que a gente avalia esse cara aqui, ó? Por essa quantidade de calor. Então, eu tenho 1.200 kJ a temperatura de 1.500 Kelvin e eu tenho 300 kJ a temperatura de 750 Kelvin. Então, eu tenho que colocar os dois, né? Então, fica 1 menos T0, que é 298, dividido por 1.500, vezes o quente aqui, né? 1.200. Mais
1 sobre 1 menos 298 dividido pela essa temperatura Tm, que é 750. 750, e o fluxo de calor é negativo porque está saindo, né? Então esse fluxo negativo aqui é 300. 300 kJ por quilograma. Então tem que colocar menos 300 aqui, tá? Mas agora entalpia de saída menos entalpia de entrada. Aí, entalpia de saída, deixa eu ver aqui, era 822,4 menos a entalpia de entrada, que é 300, né? Aí agora, T0 é 290, menos o T0, 298, vezes a entropia de saída, que a gente pegou lá da tabela, né? Que é 7,885 menos 6,87. Menos T0 vezes S de geração. Ó, então, 1 menos 298 vezes 1.500 vezes 1.200, mas aqui tem menos, né? Então fica menos 1 menos 298 sobre 750 vezes 300, mais 822,4 menos 300, menos 298 vezes 7,85 menos 6,87, menos T0 geração. Tá fazendo tudo isso, pessoal, ó, resolvendo, nós vamos ter que T0 vezes S geração, como ele está negativo, ele passa para o outro lado lá, né? Isso é igual às irreversibilidades. E vai dar, o resultado deu 183,5 kJ por quilograma de ar. Agora sim, ó, a eficiência da segunda lei é o fluxo de a taxa de energia de saída desejada, né? Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. O que você quer dividido pela energia de fonte, né? Da entrada. Vou colocar aqui a entrada, tudo que entra, tá? E esse desejado aqui, ó, a gente pode escrever como sendo a energia de entrada menos as irreversibilidades. Por isso que eu tive que calcular aqui reversibilidade, entendeu? Dividido pela entalpia de entrada. E qual que é essa entalpia de entrada? Desculpa, a energia de entrada aqui, ó. O que está entrando, pessoal? Ó? Aqui nós temos duas entradas, né? Então isso que é importante vocês entenderem. Ó. Nós temos duas entradas. Nós temos a entrada do ar e temos a entrada do calor. Só que esse ar aqui, ele está entrando a 300 Kelvin. E a temperatura de referência da entropia, da exergia, é 298 Kelvin. Então a diferença de temperatura é tão baixa que a exergia aqui a gente nem não conta, desconsidera. Então só tem a exergia de entrada aqui, ó, com calor. E essa exergia aqui do calor, ela é igual a 1 menos T0 sobre TH vezes o Q. O QH, né? Então isso é 1 menos 298 dividido por 1.500 vezes o calor, que é 1.200. Então essa exergia aqui, ó, referente ao calor, a exergia de entrada do calor, vale 962,4 kJ por quilograma do ar. Então agora é só substituir aqui, ó. A eficiência da segunda lei, então, é essa da entrada, 962. Ou eu posso dividir isso por isso, né? Dando o mesmo. Então é 962,4 menos. Quanto que é a reversibilidade? A gente acabou de calcular, né? 183,5 dividido pela energia de entrada que a gente acabou de calcular, né? 962,4. Então, essa divisão aqui me resulta em 0,8. E aí, tá feito, pessoal. Então, comparem, né? A eficiência da primeira lei deu 0,25 e a eficiência da segunda lei deu 0,8. Por quê? Porque a primeira lei só relaciona trabalho com calor. E isso para dizer quanto que eu estou aproveitando o calor. E o rendimento da segunda lei, ele relaciona o rendimento dessa máquina, ou seja, esse rendimento térmico dessa máquina, com o máximo rendimento que ele poderia ter
para uma máquina reversível operando entre as duas temperaturas de fonte quente e fonte fria, né? Por isso que geralmente a eficiência de segunda lei é maior do que a eficiência de primeira lei. É isso aí mesmo, tá? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me avisem e tirem as dúvidas por e-mail, tá bom? Bom estudo, bom fim de semana.